Egito, nós viemos conhecer mais de perto detalhes sobre a Revolução do Nilo e conversar com as pessoas que participaram diretamente do movimento. A Revolução foi uma resposta não só à luta contra a ditadura, mas ao anseio do povo por dignidade. Os jovens da Tunísia começaram uma revolução, então nós podíamos fazer o mesmo no Egito. No dia 2 de fevereiro de 2012, quem chegava à Praça Tahrir, na cidade do Cairo, estranhava o que acontecia por ali. 2 milhões de pessoas estavam reunidas pedindo a saída do então presidente Hosni Mubarak. A manifestação acontecia sem o patrocínio ostensivo dos partidos políticos ou de organizações sociais. De repente, as pessoas começaram a se reunir e a protestar de forma espontânea. Na Praça Tahrir, se desenrolava mais um capítulo de uma revolução que começou de forma pouco convencional em outros países africanos. A quase 3.000 quilômetros da cidade do Cairo, na Tunísia, um homem protestando contra a polícia, os fiscais e o governo tinha ateado fogo ao próprio corpo mais de um mês antes. As revoluções que ganharam nomes de flores e que foram chamadas por estudiosos e pela imprensa de Primavera Árabe estavam no início. Nova África desta noite mostra como e por que esses países estão em busca de mudanças. Para compreendermos melhor o que está acontecendo nesses países, vamos ao início dessa história, na Tunísia, onde a Primavera Árabe teve início. Sidi Bouzid é o nome de uma cidade no interior da Tunísia, a 3h30 de carro da capital Tunis. Um nome que ficou conhecido depois de 17 de dezembro de 2011, a data que a tornou histórica. Bem aqui, Mohamed Bouazizi vendia frutas para sustentar a família, fugindo do desemprego que assolava o país. Abordado pela última vez por uma policial em busca de propina, Bouazizi não suportou. Naquele dia, aqui, em frente ao prédio da prefeitura, ele ateou fogo contra o próprio corpo. O episódio foi o estopim de uma série de reivindicações populares contra o governo do ditador Zine Ben Ali, que chegou a visitar o rapaz no hospital, que não suportou e faleceu 2 semanas depois. A cena de desespero e coragem foi o começo de uma revolução popular, não só aqui, mas em outros países muçulmanos. E a mesma luta contra a corrupção, a falta de oportunidades, de liberdade de expressão em vários lugares, ganhou o mesmo nome, Primavera Árabe. O Nova África encontrou na Tunísia a família de Bouazizi. A mãe de Bouazizi, Dona Manúbia, estava na cozinha preparando um chá de hortelã para nos receber e conversar. Quando viu, pediu à filha que pegasse no quarto a foto do filho. No alto da moldura, a bandeira da Líbia, país que o homenageou pela bravura e coragem. A placa, que leva o nome de Bouazizi, vai em breve batizar uma nova rua em Paris, na França. A mulher sofrida lembra com orgulho do filho e diz ser mãe de todos os mártires da Revolução. Ele estava apenas vendendo frutas e o que o Bouazizi fez foi apenas por causa da pressão que a polícia fez sobre ele. Normalmente, ele nunca seria capaz de colocar fogo nele mesmo, mas ele acabou fazendo isso porque estava sob muita pressão. Ele foi esbofeteado por um policial e não gostou do que aconteceu. Isso foi muito surpreendente para ele. Para Mohamed, a dignidade de um homem vinha antes, até mesmo de pão e dinheiro. Dignidade vem antes de qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer os responsáveis pelo que aconteceu. Eu perdi 2 pessoas que amava. Eu perdi o meu marido e depois eu perdi o meu garoto Mohamed. A irmã de Mohamed nos acompanha até onde o corpo do irmão foi enterrado. Fomos até lá
visitar o local onde repousa o corpo do jovem inconformado que acabou desencadeando uma das mais profundas revoluções do mundo muçulmano. Mohammed sai de cena. Sua morte vira símbolo e inspiração em busca de transformações que uma nova África tanto anseia. O episódio com Bouazizi foi um marco, afirma o professor Fawzi Maoia. Mas para entender melhor esse momento, é preciso buscar as causas no passado. A Tunísia foi o primeiro país árabe a ter uma constituição, promulgada em 1861. Mas a revolução é o resultado de uma sociedade dirigida por um sistema retrógrado. O povo tunisiano acredita que o sistema político não correspondeu às suas expectativas e, por isso, pede mudanças. O que existia antes era tirania e opressão. A desigualdade social era clara entre as regiões costeiras e as áreas rurais. O desemprego era alto no campo, pois não existiam investimentos. Os tunisianos queriam dignidade. A revolução foi uma resposta não só à luta contra a ditadura, mas ao anseio do povo por dignidade. Em Tunis, encontramos a artista plástica brasileira Alina Ducral, de 41 anos de idade. Desde 2009, ela vive na capital da Tunísia. Alina ainda guarda na memória os episódios da revolução que viveu ao lado do marido e dos filhos. Assim, a minha sensação era que a gente estava sempre sendo vigiado nas ruas, sempre a cada metro tinha um policial à paisana. Nos cafés, as pessoas tinham muito cuidado para falar de política, né? Sempre se sussurrava muito. Então, assim, esse momento anterior à Revolução era um pouco tenso, né? Quando aconteceu, foi muito inesperado. Então, começaram a aparecer tanques na rua, toque de recolher. Então, a partir das 5 horas, a gente não podia sair de casa. Mas, assim, foi assustador, né? Foi assustador viver isso. Os diferentes países que passaram pela Revolução adotaram nomes para esses momentos, nomes de flor. No Egito foi a Revolução de Lótus. Aqui na Tunísia foi a Revolução do Jasmim, que tem um significado especial na cultura. O jasmim, para o tunisiano, ele representa a alegria de viver, né? Então essa no centro é a Revolução de Jasmim e as outras se propagam. São outras revoluções que nascem a partir da Revolução da Tunísia. Foi exatamente assim que começou. Por meio de Alina, conhecemos um outro artista plástico. Majed Zalila tem 31 anos, é cartunista e nos conta de que forma viu e viveu a Revolução. Em seu ateliê em Tunis, conversamos sobre arte e política. Esse é o ateliê do artista e a gente vê de cara que os tunisianos gostam de futebol. Do you like football in Tunisia? Sim, o futebol é a nossa segunda religião aqui na Tunísia, mas para vocês brasileiros é a primeira, não é? A revolução na Tunísia está em curso e, apesar da família insistir para que ele tenha um emprego seguro e estável, ele garante que quer continuar expressando suas ideias num momento tão importante da vida política do país. Antes da Revolução, a política era um assunto tabu. Hoje é diferente. Podemos até ridicularizar os políticos. E hoje acho que fazemos isso até em excesso na nossa sociedade. Hoje o tabu é o sexo, a nudez. Quando expomos obras que tratam desses temas, temos que pensar 2 vezes. Temos medo dos salafistas, que atacam as galerias de arte. Os salafistas já mostraram que estão dispostos a atacar artistas. Artistas são considerados ateus e homossexuais por essas pessoas. Os salafistas estão manchando a imagem da religião por considerarem o artista ou a arte como perversos. Muitas pessoas ainda falam da Revolução. Algumas ainda um tanto confusas, sem saber de fato se ainda é primavera ou verão. Afinal, qual será a nova estação? Talvez seja preciso mais tempo e até um certo distanciamento emocional
para percebermos de fato os efeitos e desdobramentos disso tudo. Porque apesar do evento ter começado de forma similar em vários países, ele se adaptou à realidade de cada lugar e se transformou no que muitos enxergam como um momento de esperança e outros como desapontamento. Quem defende a liberdade de expressão, como os artistas com quem conversamos, ainda lamenta pelos resultados da revolução. A livre expressão cultural, a liberdade de imprensa e a de religião não são ainda uma garantia nos países que vivem revolução. É preciso dizer que depois de 14 de janeiro tivemos 2 períodos para as mídias. Há o primeiro período, que vai de 14 de janeiro até as eleições, onde houve um verdadeiro sopro de liberdade. As mídias não estavam acostumadas a essa liberdade e, portanto, aconteceram também coisas não muito profissionais, como a difamação, como falsas informações que foram veiculadas pela imprensa. As redes sociais aceleraram a queda do regime de Ben Ali. Sem essas redes sociais, sem esses jovens que saíam nas ruas e esse jornalismo cidadão que a cada instante compartilhava vídeos, compartilhava informações sobre as manifestações e violências feitas contra os manifestantes, nada seria possível. A contaminação a permis le fait. Após a revolução, Zied ainda enfrentou outros tipos de repressão e de censura. Nestas imagens da internet, ele é agredido por manifestantes salafistas ao sair de um tribunal. Zied havia ido ao julgamento para dar apoio ao diretor de uma TV acusado de infringir valores sagrados e perturbar a ordem pública. A TV havia exibido o filme Persépolis, que inclui uma cena com Deus, cuja representação é proibida no Islã. Cenas como a vivida por Zied continuam se repetindo na Tunísia. Mas o representante da Anistia Internacional no país acredita que o cenário está mudando, principalmente com a ajuda da internet e do apoio internacional engajado nas causas humanitárias. Se prende agora sob o pretexto da religião, enquanto antes era em nome do antiterrorismo e da segurança. São 7 anos de cadeia para pessoas que se expressarem ou desenharem uma caricatura que eles considerarem ofensiva à religião. As mulheres também estão sendo vítimas, mas elas estavam presentes nas ruas, protestando juntamente com os homens. Tenho certeza de que nós vamos avançar. Pela primeira vez eu vi o povo tunisiano unido por uma causa. A última vez que isso aconteceu foi na independência, quando as pessoas saíram às ruas pedindo liberdade e justiça social e rejeitando todo tipo de segregação, seja econômica ou de qualquer outro tipo. As revoltas em países muçulmanos atingiram outros países, no Oriente Médio e na própria África. No próximo bloco, nós vamos ao Egito para ver como um dos mais poderosos regimes de governo africanos também não suportou a pressão do povo nas ruas. Daqui a pouco. O Egito é o berço de uma das mais antigas civilizações do mundo. Mas desde os antigos faraós, passando pelos colonizadores romanos, franceses e ingleses, até chegar aos séculos 20 e 21, o povo egípcio teve raras oportunidades de respirar ares de liberdade. Em 2012, embalados pelos ventos que sopravam na Tunísia e pelas mensagens que circulavam pela internet do mundo muçulmano, os jovens egípcios perceberam a chance de tentar dar um novo rumo ao país. A revolução é algo criado por Alá e por nós. Primeiro por Alá, dizendo a nós que ele pode ter dado muitos poderes ao ex-presidente, mas quando ele decide que chega, ele pode parar com isso. Mesmo tendo muito dinheiro, muito poder, quando ele diz para, então tudo para.
Em 25 de janeiro de 2011, Ismael era um dos jovens que participaram das primeiras manifestações que deram início ao que se convencionou chamar de Revolução de Lotus. Aos poucos, os protestos contra o estado de exceção, a violência policial e o desemprego começaram a tomar as ruas. Uma escalada de pequenas manifestações começou a tomar conta do Cairo e logo multidões exigiam a saída do presidente Hosni Mubarak. Milhares de pessoas vieram de todas as partes do país. E quem quisesse vir ao centro do Cairo deveria cruzar pontes e avenidas até chegar a Tahrir Square. A praça ganhou esse nome depois da primeira revolução, que em árabe significa Praça da Libertação. Mas, em meio aos protestos na cidade do Cairo, liberdade era só uma palavra forte na boca dos manifestantes. A polícia e o exército, que haviam sido pegos de surpresa, logo iniciaram a repressão aos grupos que tomaram a Praça Tahrir. Aos poucos, eu ouvi todas as pessoas na Praça Tahrir gritando junto comigo. E isso durou por aproximadamente uns 5 minutos. Quando eu dei por mim, percebi que estávamos rodeados pelo governo, pela polícia. E eu disse a mim mesmo: bem, de hoje em diante, estarei atrás das grades. Irei para a cadeia. O engenheiro Ahmed Maher, de 31 anos de idade, também sofreu com a repressão aos protestos da Primavera Árabe. Ele é um dos fundadores, em 2008, do movimento 6 de Abril. 3 anos antes da Tunísia, Egito, Líbia, Jordânia e Síria iniciarem os protestos por mais liberdade, ele e seus companheiros já ensaiavam na internet os primeiros passos na oposição ao regime de Hosni Mubarak. At the time we have more than 80 or 90,000 persons. Na época, tínhamos mais de 80 ou 90 mil seguidores na internet. Mas, na realidade, éramos apenas 300 ou 400 pessoas que atuavam e tinham medo de tortura ou de serem presos. Aos poucos, começamos a construir uma estrutura de verdade para o movimento e começamos a aprender sobre a experiência de mudança em outros países. Nós não tínhamos escritórios nem dinheiro, mas nós tínhamos a internet, nosso quarto, a nossa sala. Então, começamos a nos organizar nas universidades. Isso foi em 2008 e continuamos a fazer isso em 2009 e em 2010, que foi um ano bastante agitado no Egito. And 2010 it was very active year in Egypt. Para Ahmed, o que veio depois parecia a realização de um sonho. No começo de janeiro de 2011, houve a revolução na Tunísia. Então isso deu às pessoas do Egito uma nova esperança, um outro sonho para mudar. As pessoas da Tunísia, os jovens da Tunísia, começaram uma revolução. Então nós podíamos fazer o mesmo no Egito. Não é estranho, não é difícil, não é impossível. Podíamos fazer isso no Egito. A população egípcia atendeu ao apelo dos jovens e das redes sociais e saiu às ruas pedindo mudanças. Logo, a Praça Tahrir estava tomada por manifestantes e a imprensa mundial percebia que alguma coisa diferente estava acontecendo no Egito. On 28th of January, it was the beginning moment of step down Mubarak. No dia 28 de janeiro, começou a queda de Mubarak. Naquele dia, ficamos sentados na Praça Tahrir. Havia ali muita gente, milhares e milhares de pessoas. No dia 28 de janeiro, eles já haviam matado mais de 100 pessoas. Nos sentamos ali e não aceitamos nenhuma solução que incluía Mubarak. Mubarak deveria sair. Então, Mubarak foi deposto no dia 11 de fevereiro e só assim nós começamos a negociar com os militares. So Mubarak go in February 11 and we start to negotiate with the military. Assim que Mubarak renunciou ao governo do Egito, os prédios do Partido Democrata foram incendiados. Provas do antigo regime ditatorial viraram cinzas.
As idas e vindas de uma revolução que começou na internet e que até hoje ainda não terminou são acompanhadas agora por toda a imprensa internacional. A eleição de um novo presidente deixou em alguns atores desse processo uma ponta de insatisfação e, em outros, a sensação de que a revolução não tem data para acabar. Achamos que isso é um fenômeno muito importante porque significa que a população egípcia agora conhece seu caminho. E se o presidente não realizar o programa da revolução, temos certeza de que nossa nação fez seu trabalho e vai continuar a revolução. Se necessário, o movimento vai utilizar como recurso a Praça Tahrir e todas as praças que houverem, até que o programa da revolução esteja completo. I think we will spend 5 years. Estamos em um período de transição entre um governo e outro governo, entre uma Constituição e outra Constituição. Então, imagino que esse período de transição deve durar aproximadamente 5 anos. Eu tenho certeza de que o próximo presidente vai ter muito trabalho para entrar em acordo com os parlamentares e a sua maioria islâmica, e assim construir um novo país. Acredito que somente depois de 5 ou 6 anos vamos ter uma estabilidade maior na economia, na segurança, na saúde. Somente depois dessa transição. I think we will start to have stability in economy, stability in security, stability in regime after 5 or 6 years. That is my thinking. Uma vida pautada pela ciência. Assim pode ser resumida a trajetória do professor Najib Nassar, um dos maiores especialistas em agricultura em atividade no Brasil. Depois de conhecer o clássico Geografia da Fome, do brasileiro Josué de Castro, o egípcio Nassar resolveu sair do Egito e adotar o Brasil como nova pátria. O cientista pertence a uma família de políticos que fez oposição ao ditador Gamal Abdel Nasser. No Brasil, ele acompanha com atenção os acontecimentos da Primavera Árabe e traduz para os brasileiros suas expectativas quanto ao desenrolar da Revolução Egípcia. Durante todos 2011 e uma parte de 2012, eles jogaram um papel positivo. Primeiro, eles não atenderam o presidente, o ditador Mubarak, para que supressar a massa popular, e eles tomaram uma posição boa, que eles só mantendo disciplina, mantendo o público de não destruir, foi bom. Mas depois, eles foram atraídos pelo poder e querem governar. Mas o presidente atual foi muito inteligente. O presidente atual fez o primeiro jogo e o jogo mais importante dele de eliminar todas as forças militares de teatro político. A segunda coisa, fortalecer os partidos políticos, porque depende deles fica realmente a democracia. Não há democracia sem partidos políticos. A terceiro tópico, que é a liberdade de expressão, que pode ser visto e ver ela muito fácil. Cada dia eu entro na internet e ver o jornal online egípcio. Eu fico encantado pela liberdade de expressão. O internet mudou a cara do mundo inteiro, e entre eles o Egito. O internet jogou papel importante na revolução pelo facilitar contato de pessoas através de redes sociais. É muito difícil colocar na prisão internet. É muito difícil colocar na prisão e você, como diz, fechar a boca dela. Não pode. We found the way you take a rage inside of me. Seja no Egito, na Tunísia ou em outros países que experimentaram os ventos de liberdade da Primavera Árabe, o que há de certo é que o processo de transformação ainda está em curso.
Os fiadores das mudanças não parecem ser os políticos ou os militares, e sim os jovens. Uma nova geração que usa a internet e as redes sociais para mobilizar e fazer a propaganda de conceitos como democracia e liberdade. Para essa parcela da população, a internet é mais do que um meio de comunicação. É uma forma de garantir um futuro melhor para toda a África. بالسياسة والمعقول سيب الشعب يعيش باللحية والقميص سيب أصحاب البيس ما عادش زمان تنقيس يزيكم التخفيز اليوم لازمك تقيس سينو يشعل له فيس بالفو تحكي فيس دمنا مش رخيص الثورة ماهيش بيس power to the people contre l'agent Smith Spleef على جيمي كليف obrigado yeah